E quando que começa essa comunicação? A comunicação, ela começa antes da apresentação, tá? Antes da bailarina e do espectador estarem no local onde vai acontecer a apresentação. Por quê? Vamos pensar do ponto de vista do espectador. Por mais que ele não reflita sobre isso, porque como eu falei para vocês, ele não é profissional, ele não tem que ficar refletindo sobre isso, enfim, mas cabe a nós, né, profissionais, pensar por esse viés, de que muito provavelmente, vamos pensar aqui no Brasil, né? Talvez esse espectador já tenha visto alguma apresentação de dança do ventre, talvez ele já tenha visto em algum filme, visto em alguma novela, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, ele já tem uma ideia mais ou menos. Ou ele nunca viu, né? Eu já ouvi falar muito, obviamente, porque acho difícil ter um ser humano na face da Terra, ou pelo menos no Brasil, que nunca tenha ouvido falar de dança do ventre, né? Afinal de contas, é uma arte milenária e, enfim, se propagou muito no Brasil, inclusive na época do clone e tudo mais. Então, provavelmente as pessoas vão ter ouvido falar, e mesmo que ela nunca tenha assistido, ela vai ficar naquela expectativa do tipo assim, que legal, vai ter uma apresentação de dança do ventre, eu nunca vi, quero ver como é. Então a pessoa já cria uma expectativa, ela já tem uma ideia na cabeça dela, tá? Que pode ter passado em questão de segundos ou nem ter passado, vamos dizer assim, explicitamente, né? Que ela pudesse ter noção daquilo ali. E para a bailarina também deve acontecer essa comunicação antes dela ir para o teatro, porque quando ela vai montar uma coreografia dela solo, ela precisa pensar... que público é esse que vai estar me assistindo? É um público que é um restaurante? Primeira coisa, né? O local diz muito sobre o público que a gente vai se apresentar. É um restaurante? É um teatro? É um espetáculo dentro de um teatro? É uma reunião informal? É um casamento? É uma festa de mulheres? Isso vai dizer muito, né, do tipo de pessoa que vai estar lá. Claro que a gente não coloca todas as pessoas dentro de uma mesma caixinha, todas pensam iguais, da mesma forma, por isso que eu digo que é um assunto complexo, né, um tema complexo. Mas, no mínimo, a gente consegue apontar algumas coisas nesse sentido. Então, a bailarina deve fazer essa reflexão antes até mesmo de montar, de pensar no que ela vai dançar, tá? Então, essa comunicação já começa a se estabelecer antes do palco.